Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você em mais uma meditação da Palavra. Quero convidar você, neste dia 9 de abril, a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João aparecer diante deles e os interrogavam: com que poder, ou em nome de quem vós fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo, e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, e que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Gente, aquele povo era tão fechado a Deus, com o coração tão fechado, que eles estão perseguindo Pedro e João, porque os homens curaram um paralítico. Veja que absurdo. Você faz o bem e é perseguido porque faz o bem. Aquele povo estava tão fechado, que em vez de perseguir os maus, eles perseguiam os bons. Como Pedro já tinha dito, vocês, em vez de soltarem um justo, vocês soltaram Barrabás. Estavam com o coração fechado. Só que Pedro está anunciando, Pedro aproveita para pregar a palavra e está falando: aqueles que vocês desprezaram, e olha que interessante, a pedra que vós, os construtores, desprezaste, se tornou a pedra angular. Esta pedra que vocês desprezaram, este homem que vocês desprezaram, agora prestem atenção, Pedro está falando algo muito forte. Este que vocês desprezaram, agora se tornou o fundamento principal, viu? E agora Pedro está dizendo: olha, ou vocês acreditam em Jesus, ou vocês não terão salvação, essa é a verdade. E aí Pedro fala: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Pedro está falando: só em Jesus há salvação. Filho e filha, isso serve para mim, serve para você, viu? Se você quer ser salvo, somente em Jesus você vai conseguir a tua salvação. Isso também é Jesus quem falou: quem crer em mim será salvo, quem não crer em mim já está condenado. Olha que forte essa palavra: quem crê em mim será salvo, quem não crer em mim já está condenado. Aí você pode aí o que a maioria das pessoas vão dizer assim: mas eu creio em Jesus. Então você vai encontrar muita gente que está vivendo no pecado e diz assim: eu creio em Jesus. Você vai encontrar muita gente que está fora da igreja, nunca vai para a igreja e vai dizer para você: eu creio em Jesus. Mentira. Na verdade, ela crê porque ela gosta de Jesus. Ela não tem nada contra a igreja, ela não tem nada contra Jesus, mas ela não sabe o que é crer.
Segundo o Catecismo da Igreja Católica, crer é adesão. Então preste atenção. Crer não é um sentimento gostoso. Crer não é sentimento, quando fala de Deus eu me emociono. Quando fala de Deus eu gosto. Não é só isso. Crer é adesão, ou seja, se eu creio em Jesus, eu vou aderir para a minha vida a palavra dele. E a partir do momento que eu aderi, eu fiz uma adesão da sua palavra, eu comecei a colocar em prática a palavra dele, a partir daí eu comecei a crer. É por isso que Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas vai entrar no reino dos céus quem fizer a vontade do Pai. Então crer em Jesus. E aí Pedro está falando, é somente crendo nele que você será salvo. Então Pedro está dizendo, você precisa aderir a Jesus, você precisa aderir à palavra dele, mas aquelas pessoas para a qual Pedro está pregando, não davam a mínima para a palavra de Jesus, assim como nos dias de hoje, tem gente que não dá a mínima para a Bíblia. Hoje tem um número de gente que questiona a Bíblia, questiona a palavra, não acredita mais no que está aqui. A gente prega a Bíblia, a gente prega a palavra e a pessoa fala, mas isso está errado. Isso é ser radical demais. Ora, se você não concorda com o texto sagrado, se você não crê no texto sagrado, logo você não crê em Deus, logo você não crê em Jesus, você não está aderindo à palavra dele. E logo você está correndo risco de salvação, sim. Porque aquele que crer em mim será salvo, aquele que não crer em mim será condenado. E Pedro está dizendo, em nenhum outro há salvação. Então assim, se você não quiser a salvação em Jesus, se você não quiser a salvação por meio da palavra, não tem outro lugar para você ser salvo. Então assim, Jesus não é uma das opções para ser salvo, Jesus é a única opção. Porque se tivesse outra opção eu te diria, aí eu te falaria assim, olha, você para ser salvo você tem Jesus, você para ser salvo você tem esta outra opção, você para ser salvo tem aquela opção, basta que você escolha uma das três e você será salvo. Não, mas infelizmente ou felizmente eu posso te dizer, só em Jesus não existe outra forma de ser salvo que não sendo crendo em Jesus, e crer é adesão à sua palavra. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.